Por quê? Porque ela possui o método estático void main. Esse método é responsável por iniciar o nosso programa. Então, quando eu clico aqui para iniciar, para rodar verde, ele vai executar para mim e ele fala, ó, hello world, seu projeto compilou o 7. Então, beleza. Esse é o Netflix. A ideia é Java. Toda classe Java, pessoal, ela vem o pacote que ela pertence e o nome dela. Como eu disse, tem o método estático, é o ponto inicial do seu sistema vai começar a partir dela. A galera do fundo, não se agridam. A gente vai começar, nosso programa vai startar a partir dela. Tá? Uma vez que eu fiz isso, eu vou clicar com o botão direito aqui no pacote, New Java Class. Vou dar um nome para essa classe de músico, né? Que foi a classe que a gente abstraiu. Ele está dentro do pacote com.cross.escola música. E vou clicar em Finish. Olha só. Toda classe Java ela vai definir o pacote que ela pertence, tá? E a classe. Como é que eu declaro uma classe Java? Eu coloco a visibilidade dessa classe, o nome, a palavrinha class, e o nome da classe que eu quero. Por padrão, toda classe Java inicia com letra maiúscula, tá bom? É o padrão da linguagem. Tá? Nossa, se eu escrever com minúscula dá problema? Não, não dá. Mas, geralmente, a gente coloca maiúscula. E aí agora eu defino os atributos, né? No Python a gente colocava os atributos dentro do método construtor, né? Aqui a gente não precisa fazer isso, depois a gente faz uma relação entre eles. Então, por exemplo, nossa classe músico, ela tem nome, contato, instrumento, gênero, cidade, etc. Eu vou criar esses atributos aqui. Tá? Tem a classe músico. Para poder fazer isso, o Java é diferente do Python, que a gente trabalha com indentação. O Java ele trabalha com chaves, assim como a maioria das linguagens. Essas chaves elas vão definir onde inicia e termina uma classe. Eu poderia ter outra classe aqui, por exemplo, class, sem problema nenhum, dentro do mesmo arquivo, dentro do arquivo música. Eu particularmente não gosto muito de fazer isso, mas você vai encontrar programas que tem isso, tá? Na classe, uma subclasse, uma classe menor dentro de um mesmo arquivo. Isso é comum. Aí é uma questão pessoal minha, de não gostar. Mas enfim, eu tenho a classe música e aí eu tenho os atributos dessa classe. Para eu definir um atributo ou uma variável em Java, eu tenho que colocar o tipo e o nome do atributo. Então, string, por exemplo, nome, ponto e vírgula. Muito importante eu lembrar do ponto e vírgula, coisa que a gente não tem no Python. Exatamente. E aí, galera, os atributos que eu abstraí, eu vou usá-los. Uma força para mim, string, contato, string instrumento. Aí a classe instrumento, aí o instrumento poderia ser uma classe, né? Aí a gente está deixando mais simples aqui. String gênero musical. String cidade, novamente cidade, né? Eu poderia ter, por exemplo, uma classe chamada endereço e dentro do endereço ter um atributo chamado cidade, que vinculasse a música. E o ID do músico. Ok? Então, esses são os atributos da nossa classe. E foi o que a gente definiu, que eu defini pelo menos na minha abstração. Tá? E aí, eu tenho os métodos, né? Então, os métodos, por exemplo, registrar músico, buscar pela cidade, buscar por instrumento. Então, vou criar um método que faz isso. O método é uma função, tá bom? Da classe. Então, eu vou dizer que esse método é público, ou seja, eu consigo acessá-lo de outros arquivos, de outras
métricas clássicas ou de outros pacotes, né? Público. Eu vou dizer qual que é o tipo de retorno dele, ele não retorna nada, então deixa o void. E eu vou dar um nome para esse método. O nome que a gente deu, por exemplo, registrar risco. O que significa void? Void seria vazio. Nada. Como esse método não retorna nada, a gente deixa. Tá? Abro e fecho o parênteses. Ele me pede como parâmetro olha só, algo do tipo música. Então eu estou passando o tipo que eu estou criando como parâmetro. Posso fazer isso? Pode. Então, músico, tipo, né? E o nome desse parâmetro. Então, P música. Ok? E aí, por exemplo, eu vou escrever aqui. Não vou salvar nada, né? Não vai ter tempo. Nossa próxima aula a gente vê isso. Print LN. Registrado com sucesso. Mas quem que foi registrado? E aí eu faço. Bom, música, por exemplo. Bom. Quando você fala, por exemplo, print LN, sempre aparece um X com 2 pontos, ou um S, aquilo isso serve para alguma coisa? Não, ele a gente vai dizer o tipo de dado que está sendo transmitido. Beleza, galera? Então a gente só recebeu uma mensagem registrada com sucesso e o nome do grupo. Eu posso vir aqui também e criar outro. Olha só, buscar pela cidade. Então, quero retornar um músico. Então, eu vou ter um retorno. Eu vou retornar, digamos assim, o nome e o instrumento dele. Então, public, string, que é o tipo de retorno. Buscar pela cidade. E aí eu vou ter um atributo, um parâmetro do tipo string que eu vou chamar de P, cidade. E aí eu vou retornar qualquer coisa aqui. Né? Return, por exemplo, é uma variável assim. String P, string valor. Receber, por exemplo, das Neves. Meu primo. João das Neves? É, meu primo. E aí eu vou retornar o quê? Essa string, ou essa palavra que eu armazenei em valor. Bom? Assim. Ok? Então, esse é o método sem retorno, ele só exibe uma mensagem, pronto, acabou. E eu tenho outro método que ele me retorna algo. Então, o retorno dele é um tipo de dado. Então, eu posso usar isso aqui, esse valor que ele está me retornando, em outro método, em outra função, em outra classe, assim. Tá? E por fim, a gente tem o buscar por instrumento. É basicamente a mesma coisa. Só que eu vou trocar aqui buscar por instrumento. E aí eu trago instrumento. E eu trago o valor no instrumento e a o contrato. Aqui a gente coloca então o tipo e o nome, né, da variável. Mesma coisa que a gente faz com o atributo. Versões mais novas do Java, você pode colocar apenas a palavrinha var, que ele também aceita. Ele vai receber um valor que é do tipo string e ele vai falar, opa, beleza. Então você define o tipo direto. Você pode fazer a função. Ok? Ok. Ô Paulo, só me tira uma dúvida aqui que eu acho que eu perdi.
que tem uma guitarra lá na cidade? Ah, estou buscando pela cidade, eu coloquei um instrumento de guitarra, mas o outro poderia colocar isso. Que foi só de exemplo. O ideal seria que a gente registrasse isso no banco de dados. Entendi. Tá. E aí, galera, uma vez que eu faço isso, eu vou agora instanciar essa classe. Então, vou criar dois tipos de música. Músicos, por exemplo. Então, vem aqui escola de música, dentro do meu main, e vou iniciar ela. Então, vou criar um objeto do tipo escola, do tipo música. Então, o tipo do objeto que eu estou criando é música. O nome desse objeto eu vou chamar de N igual a new música. Ok? E aí eu vou criar um outro. Músico. Vou chamar de M2 igual a new música. São dois objetos que têm memória diferentes, embora seja do tipo música. Tá? E aí agora, com, por exemplo, o objeto M1, ou com o nome que aponta para o espaço de memória, né, que nós chamamos de M1, vou colocar o operador ponto, e aí eu tenho acesso aos elementos dele. Então, posso colocar, por exemplo, buscar pela cidade. Vamos registrar música. Registrar música. Ele me pede um parâmetro aqui. Vou deixar aqui 2 vezes. E vamos ver o que acontece quando eu faço isso. Então, ele fala para mim, registrado com sucesso. Porém, no peguei assim. Eu peguei o pmúsica.nome. Então, uma vez que eu registrei música, eu estou executando esse método aqui. Nós estamos chamando ele. Okay? Porém, ele passou no porque eu não informei nenhum valor para o atributo nome. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, eu criei o objeto M2. Então, M2.nome, vou colocar aqui igual a Ana. E aí, se eu rodar de novo, vamos ver o que dá. Registrado com sucesso, Ana Maria. Porque nós pegamos o objeto que nós chamamos de M2 e passamos para ele nome. E passamos esse objeto que é do tipo músico, olha só, como parâmetro para quem? Para registrar música. Okay? Eu posso vir aqui também e chamar M1 buscar pela cidade. Ele recebe um string como parâmetro, então eu vou passar um string aqui, por exemplo, com a. Vamos executar. Mostrou registrado com sucesso Ana Maria, mas não mostrou nada depois. Por quê? Por que ele não mostrou nada depois, sendo que tinha um método buscar pela cidade? Vamos lá no buscar pela cidade. O que o buscar pela cidade faz? Ele recebe, né, nós criamos uma string aqui. Até o mais, né, professor? A gente só está concatenando a mensagem com esse mais. Ele pega essa mensagem, atribui a valor e depois nós retornamos o que está dentro da variável valor, que é João das Neves Betim. Ok? Essa é a mensagem que ele deveria retornar. Mas por que não aconteceu nada depois disso? Como nós chamamos o método buscar pela cidade, e esse método buscar pela cidade ele nos retorna um string, ou seja, ele me retornou um valor, ele veio, executou tudo aqui dentro e depois retornou o valor dessa execução. E eu não fiz nada com esse valor, olha só. Eu não utilizei ele em lugar nenhum, estão vendo?
string, é só escrever aqui. Estão vendo que a gente só executou ele? Então, um método que tem retorno, o que ele nos retorna? O string. E ele tem a palavrinha return. Ok? Um método que tem retorno, para que eu consiga pegar o valor dele, eu tenho que fazer alguma coisa para esse valor e eu não estou fazendo nada. Eu poderia, por exemplo, atribuir esse valor que ele está me retornando a uma variável. Poderia criar aqui uma variável string mensagem, por exemplo. Agora ele está me retornando um valor e eu estou atribuindo esse valor a uma variável chamada mensagem. Agora, quando eu for exibir, olha o que vai acontecer. João das Neves pediu. Por quê? Porque agora eu fiz alguma coisa com o valor que ele me retornava. O que eu fiz com esse valor? Atribuí a variável mensagem e depois pedi para exibir o valor que estava dentro dessa variável. Okay? Poderia fazer assim. O mesmo dá. Então se eu fizer isso com registrar músico, dá certo. Não dá, porque registrar músico retorna alguma coisa? Não. Ele simplesmente, ele é void, olha, ele é vazio. E eu não tenho a palavra retorno. Então, o método que tem um retorno, eu consigo pegar o valor que ele retorna e fazer qualquer coisa com esse valor. Como, por exemplo, atribuir uma variável, fazer um cálculo, exibir. Tá? Já o método sem retorno, o método que é void, ele não faz. Ele executa o que está aqui dentro dele, que é, por exemplo, o system.out, que é printar na tela, e depois ele não faz mais nada. Tá? Ele simplesmente acabou a execução da vida. Então vão ter coisas, especialmente se eu tenho um método que precisa, por exemplo, fazer um cálculo que vai ser usado o resultado desse cálculo em outro lugar, muito provavelmente esse método vai ter retorno. Ele vai ter um return aqui. Ok? Já se eu tenho um método que precisa apenas executar algo e ele não precisa me mostrar nada depois disso, muito provavelmente ele vai ser void, porque ele não tem necessidade de retornar. Aquilo que ele executa não é utilizado por nenhuma outra parte do meu programa. Então, ele não vai ter retorno. Okay? Essa é a ideia. E aí agora a gente tem então nossa orientação de gesto. Quase. Depois a gente implementa isso aqui certinho. Como é que faz para gravar? Ok? Sim ou não? Vou passar um material de estudo para vocês. Dúvidas? Esse P antes de velocidade do crescimento é o quê? Esse é o parâmetro, né? Então poderia pegar esse valor. Aí não precisa pôr underline, não? Hã? Precisa pôr underline, não? Não, o underline é só questão de codificação. Então no Python se usa o underline, mas é só por estilo. No Java se usa o estilo cabelo. Só que é o estilo cobra no Python, que é o underline, e o estilo cabelo, que é a primeira minúscula, a segunda maiúscula. Mas é só estilo de escrita, você não estrutura nada. É só um padrão, né? Codificação. Ok, pessoal? Orientação de objeto é complicado mesmo, mas a gente tem que aprender, porque é o mais usado pelo mercado hoje em dia. Tá? Vai subir pro Class. Posso colocar esse código lá no Classroom para vocês. Vamos estudar isso O aí. que eu quero que vocês entendam hoje? O que é um método ou uma função com retorno? O que é uma função sem retorno? Sem retorno void, com retorno retorno. Isso. E para que eu uso um e para que eu uso o outro? Preciso entender o que eu faço com esse retorno e o que eu não faço quando não tem. Ok? Certo. Vamos fazer uma chamada, que eu sei que vocês estão ansiosos. Não me basta aí.